Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o panorama do Apocalipse e hoje nós vamos para a nossa penúltima aula, aula 7, onde nós vamos falar sobre o milênio. Maranata, vem, Senhor Jesus. Muito bem, vamos lá para a nossa sétima aula, nossa penúltima aula, e vamos falar sobre o milênio. Mas antes, vamos fazer uma rápida revisão sobre a sexta aula, a última aula, que nós falamos sobre os 144 mil selados, a queda da Babilônia, a volta literal de Cristo e a batalha do Armagedon. Vamos fazer aqui rapidinho uma revisão sobre isso aí. Os 144 mil selados, quem foram esses homens? Foram homens evangelistas que Deus separou para pregar o evangelho na grande tribulação. Você vê então a graça de Deus, até no finalzinho, Deus dando oportunidade para o povo se converter, numa situação bem mais difícil, é claro, mas Deus separa esses 144 mil selados, está lá em Apocalipse 7 e 14, que na verdade eles são descendentes dos judeus, das 12 tribos de Israel. Deus então capacita esses homens com uma unção de evangelizar e pregar o evangelho, e uma multidão vai se converter na grande tribulação. Eles serão separados para Deus, serão homens santos, não vão se contaminar com imoralidade, vão se conservar castos, ou seja, virgens, fiéis a Deus, sem mentiras e imaculados. Vamos ver agora também a queda da Babilônia. A Babilônia, nós vimos na aula passada que ela é dividida em dois sistemas, um religioso e um político-econômico. O sistema religioso, que é conduzido pelo falso profeta, está lá em Apocalipse 17, e nós vimos que vai ser o líder, o falso profeta, de uma falsa igreja, de uma igreja que será uma grande igreja na grande tribulação, no entanto, uma igreja falsa, que não vai pregar a verdade, vai só enganar. E o livro de Apocalipse chama de Babilônia religiosa e representada pela meretriz. Né? Por que meretriz? Porque em oposição à verdadeira igreja de Cristo, que é pura, né? Que ela se torna virgem pelo sangue de Jesus, pura e verdadeira. E a Babilônia religiosa, então, que é representada pela meretriz em Apocalipse 17, é a igreja falsa, e essa igreja vai cair. E a Babilônia política e econômica, que é a liderança do anticristo, ele vai ser um governante que vai liderar todo esse sistema. Então vamos ver aqui rapidamente, ó. A Babilônia religiosa, de Apocalipse 17, representado pela meretriz, a falsa religião, liderada pelo falso profeta. O oposto da igreja de Cristo, que é pura e verdadeira, por isso que ela é representada pela meretriz. Vai esbanjar riqueza, vai ser uma igreja rica, que vai valorizar todo o luxo, e práticas abomináveis, condenáveis e contrárias à palavra de Deus. Vai perseguir e matar muitos cristãos verdadeiros, vai ter apoio do anticristo e dos 10 reis, mas ela será destruída pelo próprio anticristo. Fala aí em Apocalipse 17, no finalzinho, você vê ali que o próprio anticristo, ele influencia esses 10 reis para destruir essa falsa igreja e construir a própria religião do anticristo, que vai ser uma religião satânica, né, conduzida por Satanás.
Embora essa falsa igreja também seja satânica, porque ali não vai ter gente convertida. As pessoas convertidas, de verdade, elas vão fugir dessa falsa igreja. A Babilônia política e econômica, que é conduzida pela besta, que é o anticristo, ela também será destruída, e esse nome Babilônia é um nome simbólico que a gente viu, não é a cidade propriamente dita, ela representa todo esse sistema político e econômico, e em Apocalipse fala dessa cidade como uma cidade, se referindo, na verdade, à Babilônia antiga, que, na verdade, foi a origem da maioria das falsas religiões existentes no mundo, veio lá de Babel, na verdade. Babilônia vem da palavra Babel, que foi fundada lá por Nimrod, e nós vimos isso na aula passada. E essa Babilônia política e econômica, ela influenciou vários reinos a se prostituírem. Ela desviou praticamente o mundo, se tornando em oposição a Deus, às práticas da verdade, da justiça e daquilo que Deus ensina. Luxo excessivo nos governos, Deus manda o povo dele sair do meio dela, tem essa recomendação de Deus, saiam do meio dessa falsidade, desse governo satânico, porque ele será destruído. Deus se lembrou dos seus crimes, e quando Deus se lembra de alguma coisa, significa que ele vai executar algo, seja bom, ou seja bom no sentido assim de bênção, ou seja uma justiça, um juízo que ele vai fazer e vai punir alguém. Quando Deus fala que ele se lembrou de alguma coisa, na maioria dos textos da Bíblia, ele vem com uma atitude logo em seguida. Essa Babilônia, ela demonstra aqui um orgulho, uma vanglória, uma arrogância, quando ela diz, estou sentada como rainha, nunca terei tristeza, ou seja, ela se achava impune, né? Ela se achava acima de qualquer coisa, que é o pensamento de Satanás, que queria se tornar acima de Deus, na verdade. Haverá pragas, mortes, tristeza, fome e fogo, como forma de juízo de Deus, e também fala que um anjo lançará uma grande pedra no mar, e uma grande pedra significa que vai haver tsunami, terremoto, vai abalar as estruturas da terra. Julgamento de Deus, a meretriz, ela será destruída pelo anticristo e os reis. Agora, a Babilônia religiosa, a Babilônia política e econômica, que é liderada pelo anticristo, será destruída pelo próprio Deus. Deus é que vai julgar e destruir. A volta triunfal de Jesus, nós falamos os objetivos da volta de Cristo, julgar os ímpios, né, que vai ser no finalzinho da grande tribulação, e ele vem com o seu exército montado num cavalo branco, exército de anjos, justamente para participar da batalha do Armagedon, que logo em seguida a gente vai falar. Ele vem socorrer Israel, porque Israel estará sendo cercado para ser destruído, e ele vai descer, como diz a Bíblia ali, no Monte das Oliveiras, e depois vai para o Vale do Megido, na Batalha do Armagedon. Essa descida de Jesus, a Bíblia diz que todo olho verá, diferentemente do arrebatamento, que os salvos terão um encontro com ele nos ares, só os salvos que vão encontrar. Na vinda de Jesus propriamente dita, na segunda vinda, todo olho verá, quem estiver na terra, seja aquele que se converteu na grande tribulação ou não convertido, todos verão Jesus retornando. O objetivo é levar Israel a reconhecer Jesus como Messias e derrotar as forças
do anticristo e implantar o milênio, que é a nossa aula hoje. A gente vai falar sobre o milênio. Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é uma batalha que, na verdade, Jesus chega ali e rapidamente resolve o problema, dá um sopro e destrói o anticristo, né? E aprisiona ele, captura ele, aprisiona ele, o falso profeta, e deixa ele preso, os dois presos, né? Lançados lá no Lago de Fogo, na verdade, e ali ele destrói todo o exército do anticristo, todos os exércitos aliados ao anticristo serão destruídos. É uma guerra final entre Deus e o exército do anticristo, no Vale do Megido, a 80 quilômetros de Jerusalém, ao norte. No final da grande tribulação, Jesus virá em socorro de Israel, e Jesus vai destruir o exército do anticristo, vai capturar o anticristo e falso profeta e lançá-los no Lago de Fogo. Então, foi só um rápido resumo sobre a última aula. Eu quero lembrar que essa é a penúltima aula, teremos então a 8ª aula, a última aula, e depois nós já vamos ter o teste. O teste que vai ser bem simples, múltipla escolha, você não pode perder, você não pode deixar de ir até o final desse curso. Lembra que uma das promessas de Deus, lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, é que quem estuda esse assunto, quem estuda, se aprofunda no livro de Apocalipse um pouco mais, a Bíblia já promete bênçãos. Então, nós não queremos que você perca essa bênção. Então, se esforce um pouquinho e estude isso aí e se prepara para a vinda de Jesus, com o coração em santidade, a sua vida em santidade, em paz, imaculado e inculpável. É isso que Deus deseja para nós. Então, nós teremos esse teste, porque tem gente, quando fala em teste, já gela. Ah, não vou fazer porque vou ter que estudar. Se você der uma lida nas apostilas, rapidamente, você vai tranquilo para o teste, que você vai se dar bem, sem problema nenhum. É um teste simples, fácil, é uma verificação de aprendizagem que a gente faz aqui em todas as matérias da igreja, do nosso CENIB, e essa não vai ficar de fora. Então, persevere e vá até o final desse curso, para que você não perca a bênção, né? Esse teste estará disponível na plataforma no domingo e ficará até quarta-feira. Então, você tem domingo, segunda, terça e quarta, 4 dias para fazer esse teste. Saiu da quarta-feira, não dá para fazer mais, não existe segunda chamada para esse tipo de teste, tá? Então, o teste vai ficar lá, sem consulta de material, de apostila, você entra lá com a cara e a coragem, vai ter um tempo que estará escrito lá, um tempo definido, 30 minutos no máximo, 30 minutos esse teste, e você então faz o seu teste lá tranquilo e vai dar tudo certo, vai ser corrigido na hora, a própria plataforma já corrige o sistema e te dá o resultado ali, né? Então é bênção de Deus para todos nós. Vamos entrar lá no milênio, então vamos falar sobre esse milênio. O milênio começa depois da batalha do Armagedon. Jesus agora implanta o reino dele, ele vai ser o governo, ele vai ser o grande presidente, o governador de toda a terra, e ele vai governar lá de Jerusalém. Vai ser um governo teocrático, ou seja, Deus governando, o poder está na mão de Deus, né? Crasso vem de poder, e tel, Deus, uma teocracia, um governo teocrático. Então, significa que Deus vai governar. E quando Deus está governando, é outro nível.
verdade, justiça, né? Justiça e amor também, mas fala que ele vai governar com cetro de ferro. Isso significa também que vai haver rigor. Não vai haver impunidade como a gente vê no mundo, né? Então, a gente vai ver o milênio, o objetivo do milênio, o propósito de Deus com o milênio, e algumas características interessantes que a Bíblia fala, como será o milênio nesse período de 1000 anos, né, que será governado por Jesus, lá de Jerusalém, e nós, como povo de Deus, estaremos com ele também, governando as nações, governando tudo isso aí, auxiliando, e nós teremos pessoas, né? O povo de Deus, estará com o corpo glorificado, e muita gente que sobreviveu na grande tribulação também vai fazer parte. Então, nós vamos compartilhar essas características. Vamos lá ver, então, aqui. O que é o milênio? É um período de 1000 anos durante o qual Cristo vai reinar sobre o mundo. Um tempo de paz, harmonia, que vai acontecer na Terra. O Criador em perfeita harmonia com a criação, e o Senhor Jesus e os salvos governarão com justiça e exatamente de acordo com as leis da palavra do Senhor. Vai ser como Deus sempre pretendeu que fosse a terra. Deus vai mostrar para a gente o que Ele sonhou com o homem, quando Ele criou tudo. O homem, o ser humano, os animais, toda a terra. E nós vamos ver exatamente como que Deus sonhou isso, como Ele planejou isso, e que foi destruído tudo isso pela escolha errada do ser humano. Então vai ser um refúgio de paz e justiça e alegria, a criação em completa harmonia com o seu Criador. Vamos ler esse texto aqui de Apocalipse 20, de 1 a 6. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ou seja, o diabo ficou preso. No período do milênio, Satanás será preso. Jesus vai prender ele, né? Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Ou seja, serão 1000 anos sem Satanás atrapalhar a vida das pessoas. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Parece que Deus gosta de emoção, né? Ele vai soltar de novo Satanás, e nós vamos falar isso na próxima aula, sobre a rebelião final. E Satanás ainda vai seduzir algumas nações ali. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando será o milênio? Logo após a volta triunfal de Jesus, no final da grande tribulação, logo após a batalha do Armagedon, ou seja, a destruição do anticristo e seu exército. Quem participará do milênio? Olha esse versículo aí. O Senhor será rei de toda a terra, ou seja, Jesus vai participar como governante. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Zacarias 14, 9.
Quem mais vai participar? Os salvos, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Então, Jesus, os salvos vão participar desse governo com o Senhor Jesus e vai governar junto com ele, e ele vai governar com cetro de ferro. Todos os salvos participarão desse governo com Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Então, quem vai mais participar? Além de Jesus, os salvos, todas as nações, todas aquelas pessoas que nascerem durante o milênio. Vai continuar nascendo gente ali. Muita gente que veio da grande tribulação ainda estará no seu corpo carnal, estará ali gerando filhos, né? E terá um governo de Jesus com os salvos, e esses salvos e o próprio Jesus com o corpo glorificado. Então, haverá ali muitas outras nações, e essas nações estarão sendo governadas pelos filhos de Deus. O lugar do reino será na terra, está em Zacarias 14, 9, Apocalipse 5, 9, 10, será na própria terra. A igreja de Cristo, ela estará, como eu falei, os salvos estarão participando desse reino de Jesus. Vamos ver os objetivos do milênio: exaltar a Cristo como rei, manifestar o reino de Deus na sua plenitude, o propósito de Deus na terra para o ser humano. Redimir a criação, a Bíblia diz que a terra geme, a criação está gemendo. A terra, a criação, toda a natureza, tudo que Deus criou sofreu um grande impacto pelo pecado. Então a terra geme, ela precisa ser recriada, transformada, redimida. Estabelecer a justiça e a paz na terra, porque o homem não foi capaz de fazer isso. Então Jesus vai mostrar como se governa com justiça e amor e paz. Fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Na verdade, a terra de Israel hoje não é toda a terra que Deus prometeu. Israel é um país muito pequeno, do tamanho de Alagoas, mais ou menos. É tão insignificante, é só você olhar para o tamanho do Brasil e ver Alagoas ali no Nordeste, que já é um dos menores estados da nossa federação. Então, Israel, o plano de Deus com a terra prometida é maior do que isso, do que nós temos hoje. Será um reino literal com duração de 1000 anos, embora algumas interpretações acham que esse reino de 1000 anos seja simbólico. Nós cremos que é literal. Haverá realmente, como diz a Bíblia, um reino de 1000 anos aqui na terra, onde Jesus vai governar. Diz aqui o texto: serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Satanás será preso. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Nós estamos vendo aqui algumas características gerais já do milênio, tá? Um reino de 1000 anos, um reino literal de 1000 anos, e também Satanás será preso, como a gente viu nesse versículo. Estamos aqui dentro das características, já falamos os objetivos do milênio, agora estamos dentro das características. Satanás será preso, então ele não vai atrapalhar a vida das pessoas, como diz nesse versículo aí.
Jesus Cristo reinará com cetro de ferro. Significa cetro na Bíblia significa autoridade. Quando ele fala de cetro de ferro, o cetro antigamente ele poderia ser feito de ferro, de madeira, então significa autoridade. O cetro de ferro aqui há uma simbologia, significa que Jesus terá autoridade, mas ele vai governar com justiça e amor, mas também com rigor, né? Não haverá impunidade, como a gente vê hoje na nossa nação, por exemplo, que é um motivo de muitos problemas, inclusive um incentivo à criminalidade. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. Apocalipse 19:15. Outra característica, será um reino de paz entre as nações. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados. Então ele vai pegar as armas e vai transformar em algo bom, porque não vai precisar. A gente não vai ter exército no milênio. As nações não terão exército, não terão armas, farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra e não aprenderão mais a guerra. Miqueias 4:3. Então, você vê que há vários profetas, né, que também falam do fim dos tempos, né, e especificamente aqui sobre o milênio. Zacarias, Miqueias, Ezequiel, Isaías. A terra dos judeus será ampliada. Como eu falei, a terra dos judeus hoje, ela foi reduzida. Nós vamos ver no mapa aqui, nós vamos ver aqui no mapa, olha, ao norte nós temos o Líbano, temos a Síria, né? A leste a Jordânia e ao sul de Israel o Egito. A terra prometida pega parte desses países e aqui, na verdade, vai até o Iraque que está para cá, ó, né? Então, Israel, que é esse país aqui bem pequenininho, e aqui ainda é a Cisjordânia, né, que na verdade pertence a Israel, mas foi ocupado. Então, essa terra vai se estender e vai ocupar parte do Egito aqui, e da Jordânia, da Síria, do Líbano. Então, Deus vai realmente entregar a Israel a terra que ele prometeu. Ele prometeu lá no início essa terra para Israel. Então, ele vai cumprir o que ele prometeu. Olha o texto aqui. Fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. As fontes e mananciais de água serão abundantes. Zacarias 14:8. Então vai haver água em abundância, que é um grande problema em Israel lá. Há um grande problema, uma escassez de água. Inclusive o sul de Israel ali é basicamente um deserto, o deserto do Negueb, e eles conseguem plantar alguma coisa, mas mais ao norte de Jerusalém, que é mais fértil, na região da Galileia. Zacarias 14:8 diz aí, naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Olha o mapa aqui, vamos voltar no mapa. Água, vamos ver o texto aqui de novo. Águas fluirão de Jerusalém, tá? Que diz aqui. E essa água
que Deus vai fazer jorrar abundantemente, ela vai para o leste e para o oeste. Então, quando ele fala Mar do Leste, Jerusalém está aqui, ó. Águas vão fluir por Mar Morto, que é chamado de Mar Morto. Por quê? Porque esse mar aqui não tem vida nenhuma. É uma água tão salgada. Aqui em cima tem o Mar da Galileia. O Rio Jordão nasce aqui nas colinas de Golã. Ele enche o Mar da Galileia, depois ele continua e ele deságua no Mar Morto ou Mar Salgado. Esse mar aqui ele é chamado de mar, na verdade é um lago, e é a parte mais profunda da Terra, é a região mais baixa da Terra, chega a ser até mais de 400 metros aqui de profundidade. Então, dizem os estudiosos que Sodoma era aqui perto. Quando Sodoma foi, e você realmente for ver a localização, era aqui perto. Quando Sodoma foi destruída, isso afetou o Mar Morto. Isso aí não é nada confirmado, é uma conjectura, eu estou só compartilhando, nós não temos essa certeza. Mas alguns teólogos dizem isso, que o Mar Morto ele se tornou esse mar tão salgado que não tem vida, não tem peixe, não tem planta. E as pessoas aqui, elas boiam na água de tão salgado que é. Você, inclusive, não pode ficar muito tempo dentro d'água. Eles autorizam no máximo 20 minutos. Você fica ali dentro d'água, você boia, você tenta afundar, não consegue e não tem vida. Quando começar a jorrar essa água para cá, para o Mar do Leste, vai transformar esse mar aqui, nós vamos ver o versículo depois, o que vai acontecer. Vai transformar esse mar e também vai a água para o Mar Oeste, que é o Mar Mediterrâneo. Então, vão fluir para os dois lados, água para o Mar Salgado, Mar Morto, e água para o Mar Mediterrâneo. A terra será fértil e transformada, Ezequiel 47, 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão. Ou seja, não vai ter aquele negócio mais de fruta da estação, né? A fruta da temporada. Fruta vai ser o tempo todo, como Deus planejou. Não é só uma vez por ano que vai dar abacate, né? É direto e vai nascer. Por quê? Porque a terra está sendo transformada por esse Deus. Os frutos, olha aqui, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. O fruto não vai ficar podre e vai cair. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Olha só que legal, né? Quem está com um corpo glorificado não vai ter mais doença nenhuma, que serão os salvos. Mas vai ter gente nascendo, vai ter gente se convertendo até no milênio, né? E vai ter gente se rebelando também no milênio. E os remédios serão tirados. Até hoje a gente tem vários remédios na natureza, mas no milênio vai ser muito mais poderoso, né? Os frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Os animais perderão a ferocidade. Isaías 11, 6 a 8 e 65, 25. Vamos ler o Isaías 11 aqui. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Que legal, né? Vamos ver essa foto aqui ilustrativa aqui, ó. O leão com o cordeiro, eles serão amigos. O leão não vai olhar mais para o cordeiro com vontade de comer ele, porque todos os animais vão se tornar herbívoros, na verdade, ou frugívoros, né? Ou vão comer só frutas, ou folhas. Todos os animais serão assim.
E eu creio também que o ser humano também será assim. O ser humano no milênio, eu creio que ele não vai comer mais carne. Quando você volta lá no Éden, na criação, quando Deus criou o homem, Deus deu para ele os vegetais e as frutas para ele comer. Quando que passou a Deus permitir a carne? Foi só depois do pecado, na verdade. Só lá depois, mais para frente, depois do dilúvio, que o homem começou a comer carne, inclusive reduziu o tempo de vida dele para 120 anos, que não era o projeto de Deus. Inclusive, no milênio, a gente vai ver, o homem vai viver mais tempo. As pessoas terão a oportunidade de crer em Jesus. Jesus está governando e elas vão ver o que é um governo realmente com justiça, amor, né? E elas vão dar credibilidade, elas vão se converter, elas vão querer isso para a vida delas, e Satanás não vai ter aquele nível de tentação, né? O ser humano ainda vai estar nascendo, vai ter a carne dele, vão nascer muitos seres humanos ainda no milênio. No entanto, não terá Satanás ali, o diabo e os demônios, tentando essas pessoas. Então, as pessoas terão a oportunidade de crer em Jesus. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Olha, muita gente vai querer ir para Jerusalém. Vai ser algo fantástico, né? As pessoas vão querer ir para lá e vão querer ver Jesus, vão querer receber Jesus no coração. Jesus vai ensinar, vai pregar, as pessoas vão ouvir Jesus falar. Vai ser algo incrível, vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai experimentar na terra. Deus preparou isso tudo para ser na terra. Inclusive, a nova Jerusalém será na terra. O céu será aqui na terra. Nós vamos falar na próxima aula isso, está lá no livro de Apocalipse. Deus dá todas as características da nova Jerusalém. Os tempos eternos serão aqui na terra. A terra vai ser toda preparada. Se no milênio já vai ser bom, a nova Jerusalém será ainda melhor, né? Então, o céu vai ser aqui na terra. A gente vai ver isso na próxima aula. Haverá paz, prosperidade e vida longa. Isaías 65, 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Você já imaginou uma pessoa de 100 anos? Hoje é um velhinho, alguns que chegam, privilegiados, que chegam aos 100 anos, que é uma grande minoria, né? Quer dizer, uma pequena minoria, né? Um pouquinho de gente, de nada, que chega a 100 anos. No milênio praticamente não vai existir um idoso uma pessoa que não chegue aos 100 anos, né? Todos vão passar. Quem morreu aos 100 anos ainda será jovem. Ou seja, uma pessoa de 100 anos será considerada um jovem. Então as pessoas vão viver 300, 400, 500 anos no milênio. Quem não chegar aos 100 será maldito. E isso fala alguma coisa importante. Quer dizer que haverá maldição no milênio também. Haverá gente que vai se rebelar contra Jesus. Haverá gente que não vai se converter, infelizmente. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Por que ele fala aqui, já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, foi a vida, foi a história deles isso aí. Eles terem terra, plantarem, serem invadidos e o inimigo ir lá e saquear tudo. Deus está falando, não será mais assim. Não haverá guerra no milênio.
Transformação do corpo sem defeito físico, Isaías 35, 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo e a língua do mudo cantará de alegria. O pecado fez isso com o ser humano. O pecado afetou a genética do ser humano. No milênio não haverá isso. Deus vai transformar o corpo do ser humano. Até aqueles que nascerem no milênio serão diferentes de hoje. A água do Mar Morto será saneada e produzirá peixes, como eu já tinha falado anteriormente, Ezequiel 47, 8. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Aqui é o Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali será saneada, ou seja, a água será purificada. Será uma água diferente da água que existe lá. Então a vida vai voltar ao Mar Morto. A vida vai voltar por causa dessa água que sai de Jerusalém e vai para o Mar Morto e para o Mediterrâneo. E aqui também é interessante, a língua no milênio será unificada, haverá uma língua só, que a Bíblia diz, em oposição a Babel, né? Onde o homem lá, na sua arrogância, Deus precisou atrapalhar as línguas para levar ele levar as pessoas a uma desunião por causa do pecado deles, na construção da Torre de Babel. Agora é o contrário, Deus vai unificar, Deus vai trazer uma unidade, vai haver uma língua só, todo mundo vai entender essa língua para haver um consenso, o contrário da Torre de Babel. Porque então darei uma língua pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Só pode haver consenso se houver unidade. Só pode haver unidade se houver comunicação, entendimento, unidade de entendimento. E para isso precisa de uma língua com uma língua uniforme, uma língua unificada para todo o povo na terra. Jerusalém será a sede do governo de Cristo. Ele vai comandar de lá de Jerusalém. E todos os salvos que estarão com ele estarão com o corpo glorificado, aqueles que já morreram e ressuscitaram no arrebatamento, ganharam um novo corpo e estavam com Jesus, agora estarão na terra governando com Cristo, né? E a sede desse governo será em Jerusalém. E todas as nações da terra, só quem vai governar nações da terra serão os salvos. Salvos por Jesus Cristo, nos diversos tempos. Nós cremos que Jesus vai dar uma terra para o rei Davi governar, e assim vai. Nós teremos prefeitos de cidades que serão homens de Deus, mulheres de Deus, nós teremos governadores de províncias, de estados, que serão salvos, homens de Deus, e vão governar as nações com Jesus. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Todos desejarão ter uma aliança com Jesus, com o governo de Jesus Cristo, embora alguns vão se rebelar ainda, né? Alguns vão rejeitar Jesus. Haverá pleno derramamento do Espírito Santo, diz a palavra. E aqui nesse texto fala em Zacarias, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça, de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. As pessoas irão a Jerusalém e vão ver Jesus, inclusive vão ver as marcas de Jesus,
e essas pessoas vão ver a realidade, que Jesus agora é um governante do mundo todo. Muitos vão se converter e vão chorar e vão prantear, como diz aqui, né? De ver aqueles a quem traspassaram, os judeus mataram, os judeus rejeitaram Jesus, e agora todos vão prantear e vão crer em Jesus, né? Então, é uma promessa do Senhor aí. Muito bem, para a gente terminar, tem outros versículos também, mas nós não vamos ler todos. Eu quero, para concluir, repassar essa cronologia que a gente já está chegando no finalzinho. A gente está caminhando para o novo céu e nova terra, Nova Jerusalém, mas antes disso tem o juízo final. Vamos lá, na cronologia. Você vê aí a reconstrução de Jerusalém, né, lá por Neemias. Aqui inicia as 70 semanas de Daniel, né, e as 69 semanas de 483 anos vão até Jesus Cristo, a crucificação dele e ressurreição, e aí começa a era da igreja, que é que nós estamos. Teremos aqui no finalzinho as dores do parto, que nós estamos exatamente aqui, ó, os sinais, as dores do parto. Lembra disso aí? Foi a primeira aula do livro, do panorama do Apocalipse, as dores do parto que nós vimos. Teremos o arrebatamento da igreja, todos os salvos. Creio que esteja bem próximo, pode ser na nossa geração ou na próxima. A igreja vai ser retirada subitamente da terra. Não é a volta de Jesus literal, e a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares. E aí, então, vai começar a grande tribulação, 7 anos terríveis aqui, de sofrimento, de angústia, catástrofes, desolações na terra. O anticristo vai se manifestar, vai perseguir, vai matar aqueles que se converterem aqui. Então é melhor a gente ser arrebatado aqui. Para isso a gente precisa crer em Jesus Cristo, tá? Para a gente não ficar na grande tribulação, tá? Com a nossa vida em santidade, inculpável, com o coração em paz, né? E imaculado. Dentro desse período de 7 anos, que é a última semana de Daniel, nós teremos aqui o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, né, que é no céu, a igreja de Cristo arrebatada. O tribunal de Cristo é para presentear, não é para julgamento, mas é para entregar os galardões. E a bodas do Cordeiro é uma festa de Jesus, o noivo com a noiva. Um grande banquete, que a Bíblia diz, que haverá no céu uma grande festa, milhares e milhares de salvos lá com Jesus. E aqui na terra o negócio está pegando. Enquanto há uma festa no céu, aqui o inferno está operando na terra, através do anticristo e falso profeta, matando, perseguindo, querendo implantar a falsa igreja. E também vai se converter gente aqui na grande tribulação, porque Deus dá chance até o finalzinho para a pessoa se converter. Os 144 mil selados, evangelistas, separados por Deus, homens santos, vão pregar o evangelho durante esse período, descendente dos judeus, né, das 12 tribos de Israel. A queda da Babilônia, que nós falamos, né, será aqui a Babilônia política e religiosa e econômica, né, e a religiosa também liderada pelo falso profeta, e a política e econômica pelo anticristo. Jesus volta no finalzinho da grande tribulação, é a volta literal, triunfal de Jesus, e para quê? Para participar da batalha do Armagedon em socorro a Israel. Ele desce no seu cavalo com um exército de anjos e destrói o anticristo, falso profeta, e todo o seu exército, e salva Israel, né, na batalha do Armagedon. E nós entramos no milênio, que foi a nossa aula de hoje.
Fica faltando os eventos finais que nós vamos falar na próxima aula, a última aula. Legal? Então vamos fazer uma oração agora para a gente encerrar essa aula. Qualquer dúvida, entre lá no fórum ou qualquer observação que você queira ajudar. Eu lembro que tudo que a gente fala de Apocalipse, a gente não fecha a questão. São muitas teorias, muitas correntes teológicas, mas a gente apresenta aquela que é a mais bíblica no nosso entendimento, mas a gente também conversa com os irmãos, a gente ouve opiniões, a gente não fecha a questão em nada. Como eu falei na aula passada, só tem duas coisas que a gente fecha a questão: que Jesus vai voltar, isso a gente tem certeza, e que a gente tem que estar preparado para isso, com o nosso coração em paz, em santidade e buscando ao Senhor com uma vida em justiça e amor, porque nós vamos ter esse encontro com Ele. Isso é indiscutível. Todas as correntes teológicas concordam com isso aí. Então, nessa não tem como abrir mão. Nós temos a certeza que Ele vai voltar. E todos eles também concordam que está muito perto. Então, por isso, se prepare, esteja com o teu coração em paz. Você que não entregou sua vida a Cristo ainda, você precisa fazer essa decisão de coração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ter a salvação e buscar uma vida que agrade a Ele. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Abençoa os nossos irmãos que estão assistindo, que o Senhor possa gerar no coração do Senhor um amor pela sua vinda e também que esse amor possa gerar vida transformada, santidade. Nos abençoa, Pai, nos ajuda, não deixa os nossos irmãos desistirem de ir até o final do seu estudo, do seu compromisso, Senhor, de aprender a palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.